Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou apresentar para você um caso clínico muito interessante e um caso que eu posso dizer para você com toda sinceridade foi um caso de vida ou morte. Essa paciente, ela me procurou com um quadro de tosse há 6 meses, sem resolução, com nenhum tratamento instituído. Essa paciente, ela é portadora da síndrome de imunodeficiência adquirida. E ela também me procurou porque ela estava apresentando uma perda de peso acentuada, um estado de catabolismo que não estava se resolvendo também com os tratamentos instituídos. Nessa paciente eu tinha 2 focos. Resolver a questão da tosse dela. 2, resolver a questão da perda de peso que estava se tornando um problema visivelmente perigoso para a sua saúde, caracterizando um quadro de desnutrição. Eu quero que você preste bastante atenção no potencial que a termografia tem de auxiliar a gente em situações como essa. Eu vou apresentar depois toda a evolução de dobramento desse caso clínico e quero deixar para você essa reflexão a respeito do uso da termografia. Eu uso a termografia como um exame complementar. Eu faço uma inspeção térmica do corpo da pessoa e procuro ler através dos padrões termográficos aquilo que está acontecendo intimamente no organismo do paciente. No caso dessa paciente, para você que ainda não tem a visão, a compreensão da termografia funcional, eu consigo visualizar algumas coisas. Primeiro, o sistema nervoso autônomo dela está alterado. Isso se caracteriza pelo nariz frio, pelas mãos frias, que não são visualizadas na termografia. Ela tem uma sinusopatia, que se caracteriza pela assimetria térmica das mastoides. E ela tem sinais termográficos que ela tem uma dominância estrogênica por causa dos focos com padrões vasculares na região superior do tronco. Isso é uma coisa que com o tempo a gente consegue perceber esses padrões na medida em que a gente vai estudando a termografia e realizando exames um atrás do outro. Nessa inspeção do tórax, a gente consegue visualizar que essa paciente tem focos hiperradiantes na região do externo, tem focos hiperradiantes no abdômen, com uma predominância maior para o hipocôndrio direito, para o quadrante superior direito do abdômen. E que nós temos, lá embaixo, na região infraumbilical, a gente tem focos hiporradiantes. A interpretação disso é que essa paciente tem um refluxo, provavelmente um refluxo, e que ela tem provavelmente uma sobrecarga hepática, sensibilidades alimentares e talvez uma desbiose intestinal que precisa ser averiguada. Avaliando o tronco posteriormente, a parte posterior do tronco, a gente consegue ver que existe uma discrepância térmica. Há um aumento da temperatura na região lombar para baixo e uma diminuição da temperatura na região superior do tórax, né? Normalmente, quando a gente visualiza essa imagem, a gente sabe que existe alguma disfunção autonômica que está se refletindo na pele de órgãos internos. Em especial, nesse caso, me informa que tem alguma coisa a nível pulmonar. Essa foi a primeira impressão que eu tive dessa paciente termográfica. A impedanciometria dela me revela um quadro de desnutrição, um quadro de catabolismo. Ela apresenta um ângulo de fase que vocês podem observar aí do lado direito, um ângulo de fase muito baixo. Esse ângulo de fase ele quer dizer que essa paciente tem um risco aumentado de ter um desfecho perigoso. Baseado nessas informações preliminares, juntamente com o exame físico e com uma história clínica mais detalhada, eu cheguei em relação a essa paciente a 2 conclusões. Primeiro, essa paciente muito provavelmente tinha um quadro de fadiga adrenal, associado a um quadro de dominância estrogênica, associado a uma provável infecção por cândida, e essa paciente estava com o sistema imunológico dela completamente batido. Eu precisava fazer alguma coisa para recuperar essa paciente. Então, quais foram as minhas condutas? Minha primeira conduta foi, eu prescrevi para essa paciente progesterona, uma dosagem de 50 mg por ml a ser aplicado nas mamas. Eu prescrevi para essa paciente hidrocortisona, 20 mg dia, uma dose única pela manhã.
Eu prescrevi para essa paciente naltrexona na dose de 4,5 miligramas, uma tomada às 21 horas. E prescrevi para essa paciente nistatina, 500 miligramas, 500 mil unidades, 3 vezes ao dia. Basicamente foi isso que eu fiz. E aí eu quero mostrar para vocês agora a impedanciometria de retorno dessa paciente e os outros exames que ela me trouxe posteriormente, que completaram o meu raciocínio em relação a essa paciente, que confirmaram as minhas hipóteses em relação a ela. Existe um aforisma na medicina integrativa de que só existe uma medicina, é aquela que funciona. Vocês veem aqui, essa paciente está apresentando um quadro de anemia, está apresentando uma leucocitose baixa, está apresentando uma completa diminuição de todos os hormônios anabolizantes dela. Vocês veem aqui a progesterona baixa, vocês veem aqui a testosterona baixa, vocês veem que ela está num catabolismo que é também endócrino, ou seja, um quadro neuroimunoendócrino de catabolismo, uma coisa grave. A espirometria dela estava normal, não me ajudou em nada no diagnóstico da tosse. Foi necessário complementar com um raio-x, que também não me deu nada, e apenas a tomografia acabou me trazendo o diagnóstico que eu suspeitava que essa paciente estava apresentando um quadro de pneumonite intersticial, que é um quadro de pneumonia que está relacionado a fungo. E no caso, a cândida, que ela respondeu muito bem à nistatina via oral. Aqui está o laudo dela, né, confirmando de que ela de fato tinha um processo inflamatório infeccioso inespecífico. E agora a cereja do bolo de todo médico, que é você ver que o restitutio ad íntegro, né, o paciente voltou para um quadro de composição corporal normal, o ângulo de fase dela normalizou, né, o que tirou, essa paciente saiu de um quadro de risco de vida imediato. Isso é extremamente recompensador para um clínico que trabalha com nutrologia, que está focado na totalidade do paciente. Ela saiu do quadro de risco, né? Essa paciente voltou com a sua mãe, me deu um abraço afetuoso. A sua médica infectologista me mandou um recado agradecendo. E aí vocês têm aqui a imagem da comparativa da impedanciometria antes e depois, em que a gente vê as setas indicando que ela saiu daquele estado de risco e aumentou seu peso, seu IMC, sua massa muscular, sua gordura corporal, o que mostra que as abordagens complementares, elas podem ter o seu espaço na medicina convencional e a termografia também.